Quem foi o Hokage mais fraco, Tsunade ou Kakashi? Se os dois se enfrentassem, quem sairia vitorioso? Muita gente afirma que o vencedor seria o Kakashi, afinal o cara tem o Sharingan e domina mais de 1000 jutsus, o que certamente daria a vitória a ele. Por outro lado, muitos afirmam que a vitória seria da Tsunade, afinal ela era a Hokage e só precisaria acertar um único soco e a batalha estaria definida, além de ser um dos 3 Sannin lendários. Então já deixa aqui embaixo quem você acha que ganha e também o porquê. E já que você já está aí nos comentários, aproveita e também comenta as próximas batalhas que você quer ver aqui no canal. E dito isso, vamos iniciar. E como de costume, vamos dar aquela breve relembrada nas habilidades de cada um, começando pela princesa Tsunade. E bem, a Tsunade era a melhor ninja médica de sua época e tinha 4 regras a seguir, onde a quarta regra era justamente poder quebrar as 3 primeiras e lutar na linha de frente. Isso porque ela tinha o selo Byakugou, que armazenava uma grande quantia de chakra para utilizar em seus jutsus, e também contava com o jutsu das 100 curas. Com essas duas habilidades, a Tsunade basicamente se tornava imortal durante um certo período da luta, conseguindo resistir aos mais variados ataques, como ser perfurada pela espada do Susanoo, resistir a Magatamas do Madara, sobreviveu a 2 espadadas do Susanoo com pernas e até mesmo ficou viva após ser partida ao meio. Sendo assim, a Tsunade pode ir para cima do inimigo sem medo de atacar, com todo o seu poder. Vale mencionar que a Tsunade tem uma força física absurda e amplia isso com o punho adamantino, que necessita de um controle de chakra extremamente refinado, que concentra o chakra e libera tudo na hora do ataque, em um único instante. O resultado é uma liberação de força esmagadora e que pode dar a vitória com um único ataque. Além de jutsus mais mirabolantes, como a habilidade de bagunçar a coordenação motora inimiga ao gerar uma pequena descarga elétrica, e também a poderosa invocação Katsuya, que auxilia em seus jutsus médicos, mas que também tem um ácido potente no ataque. Já o Kakashi é famoso e temido por seu Sharingan, tendo a fama de já ter copiado mais de 1000 jutsus, mas que em sua grande maioria só usa 3, que são o Haikiri para a finalização de inimigos, como já foi mostrado contra o Kakuzu, contra o Pain em sua breve luta, contra os Zabuza na ponte e contra o Obito na Kamui-Zone. O segundo jutsu são as variantes de jutsus de clonagem, e o Kakashi já usou clones contra o Hidan para o enganar, já usou clone de raio contra o Pain para aprender sobre suas habilidades, já usou clones das sombras contra o Deidara para se livrar das bombas C1, já usou clone de raio contra o Obito na Kamui-Zone e já usou clone de água contra o Kisame e Zabuza. E o terceiro jutsu é o Muro de Barro. O Kakashi já usou esse jutsu para limitar o espaço do Pain e ter mais chance de acertar o Haikiri, já usou esse jutsu para se defender dos ataques do Obito, já usou esse muro para defender a Sakura de ataques de shurikens. Então o Kakashi tem vários jutsus, mas os que ele mais usa são esses 3 disparado, além de já ter mostrado jutsus de fogo como o jutsu bola de fogo e o poderoso Suiton como dragão de água, e também jutsus de terra para se camuflar e se esconder no solo, além das capacidades do Sharingan de antecipar movimentos, copiar jutsus e raramente lançar genjutsus. E beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos como seria esse combate. E bem, aqui não tem enrolação, a Tsunade na sua parte ofensiva tem um estilo totalmente voltado para o Taijutsu. A grande maioria esmagadora de seus ninjutsus são ninjutsus médicos, então ela de certeza iria buscar a proximidade nesse combate, para obviamente tentar conectar um soco no Kakashi e acabar com a luta. Vale mencionar que a Tsunade simplesmente não iria precisar ativar o Byakugou e as 100 curas logo de cara, porque por mais forte que o Kakashi seja, ele ainda não é um Madara da vida, então não tem por que a Tsunade apelar logo de cara. Já o Kakashi não é bobo, pelo contrário, o Kakashi é um dos ninjas mais inteligentes em combate de toda a série, e ele também já tem conhecimento das habilidades de combate da Tsunade, uma Sannin lendária. Em outras palavras, não tem por que o Kakashi querer comprar uma batalha de curto alcance, e do contrário da Tsunade, que pode se dar ao luxo de começar de forma mais contida, o Kakashi não pode se permitir tal luxo. O único soco da Tsunade tem o potencial de decidir a luta. O Jiraiya, outro Sannin lendário, já havia falado que ele só passou perto de morrer 2 vezes. Uma foi contra o Naruto 4 Caudas, com o poder da Biju mais forte, e a outra vez foi contra a Tsunade, que obviamente nem sequer era um combate, foi só um daqueles socos que a Sakura dava no Naruto, e ainda assim o cara quase foi de F. Então não tem isso do Kakashi só usar o Sharingan no meio da luta. A partir do momento que começar, ele obrigatoriamente tem que usar o Sharingan para garantir que não seria acertado. Sendo assim, o começo dessa luta com certeza seria da Tsunade rushando pra cima do Kakashi, enquanto o Kakashi fica mais na defensiva para não levar a pior. Porém tem outro ponto crucial nessa luta, e ambos sabem disso. A Tsunade é uma Senju, e que ainda por cima tem o Byakugou, ou seja, ela tem grandes quantias de chakra. Já o Kakashi, embora tenha uma quantia de chakra considerável, ainda perde a estamina e o chakra muito rápido por usar o Sharingan sem ser um Uchiha. Em outras palavras, o Kakashi teria que tentar acabar com essa luta o mais rápido possível, já a Tsunade iria tentar prolongar a luta ao máximo.
Porém, como a gente já viu, o Kakashi é um estrategista nato, e aqui não seria diferente. Sendo assim, o Kakashi poderia usar algumas estratégias. A primeira seria entrar no solo e tentar puxar a Tsunade para baixo, assim como ele fez com o Sasuke, ou simplesmente tentar surpreender atacando com a Kunai, como ele fez contra o Pain, ou como ele fez contra o Itachi. Porém, como a gente já viu, a Tsunade tem reação mais que suficiente para desviar desse tipo de ataque, então seria uma tentativa inútil. E vendo que a trocação de curto alcance não iria evoluir, a Tsunade teria que aumentar um pouco o nível e invocar a Katsuyo para pressionar ainda mais o Kakashi. Nessa situação, o Kakashi ficaria totalmente em desvantagem, pois embora ele tenha invocações, elas ainda não são gigantes e não consegue bater de frente. Sendo assim, a Tsunade poderia atacar com o ácido da Katsuyo, porém o Kakashi ainda teria algumas alternativas. A primeira seria criar o famoso muro de barro, porém essa ainda seria uma alternativa perigosa, e o Kakashi sempre preza pelo mais seguro, então o mais sensato seria ele se proteger entrando no solo e já saindo em outra direção. Porém, nada impede a Katsuyo de continuar atacando com esse ácido, e uma hora ela iria acertar. Porém, eis o plot twist: o Kakashi que o ácido da Katsuyo iria acertar é apenas um clone, enquanto o Kakashi verdadeiro estava todo esse tempo escondido no solo, esperando uma chance, e ele iria aproveitar essa abertura para atacar a Tsunade mortalmente por trás e a pegar desprevenida com Haikiri no peito. Porém, estamos falando da Tsunade, e ela ainda assim conseguiria sobreviver ao ativar o selo Byakugou e as 100 curas, e assim voltando a ficar intacta. Vale mencionar que, embora o Kakashi saiba do grande poder de cura da Tsunade, ele nunca presenciou ela na prática, e não sabia que ela conseguia se regenerar de um ataque tão mortal quanto o Haikiri no peito. O próprio Orochimaru achou que já mataria a Tsunade com cortes na altura do ombro e ataques perfurantes no peito, e ele batalhou ao lado da Tsunade por anos, então não tinha como o Kakashi saber que a Tsunade seria resistente a esse ponto. A essa altura, a gente teria uma Tsunade full pistola com Byakugou liberado, indo mais uma vez para cima do Kakashi. Vale mencionar que com o Byakugou ativo, a força da Tsunade tende a aumentar, pois ela agora pode colocar mais chakra em seus ataques, então o perigo fica ainda maior. Porém, o Kakashi pode novamente recuar e ativar o Jutsu da Névoa Oculta, e assim se manter fora do alcance visual, tanto da Tsunade como da invocação dela, a Katsuyo. Mas aqui o jogo teria virado. Sem ter percepção do campo de batalha e principalmente do Kakashi, a força monstruosa da Tsunade e o ácido da Katsuya seriam inúteis. O Kakashi nessa situação teria que apenas esperar a hora certa para mais uma vez pegar a Tsunade de surpresa, e dessa vez a finalizar usando o Haikiri para decapitar a cabeça. E ele poderia fazer isso atacando de frente a Tsunade e se deixar ser atingido. Porém, esse não seria o Kakashi original, e sim um clone de raio que iria fazer a Tsunade abrir a sua guarda ao tomar uma grande descarga de choque. Sendo assim, o Kakashi original, que tem uma percepção bem melhor devido ao Sharingan, poderia se aproximar e decapitar a Tsunade com a Kunai ou com Haikiri. Sendo assim, o vitorioso de hoje é sim o Kakashi. E galera, essa luta é mais complicada do que parece, então fica comigo até o final para você entender todos os pontos. Se depois de escutar a explicação você não concordar comigo, beleza, mas fica comigo até o final que vai valer a pena. A primeira coisa que muitos de vocês devem estar se perguntando é se o Kakashi realmente iria conseguir se proteger no Taijutsu contra a Tsunade, e a resposta é que sim. O Kakashi tem um Sharingan que permite a ele antecipar os movimentos do inimigo, mas calma que a explicação não é só isso. Na luta do Naruto vs Sasuke do clássico, o Kishimoto fez questão de nos mostrar a percepção de um usuário do Sharingan pela perspectiva do usuário do Sharingan, e como de fato funciona a antecipação desse olho. E como vocês podem ver na primeira imagem, o olho literalmente sempre mostra uma versão da pessoa um passo à frente. Quando o Naruto começa a correr muito rápido, o Sasuke literalmente sempre vê uma versão antecipada dos movimentos do Naruto. Quando o Naruto arma o soco puxando o punho para trás, o Sasuke já consegue enxergar a parte final do soco e onde o Naruto iria socar. Nos quadros posteriores é mostrado o Sasuke desviando da imagem antecipada e só depois do Naruto original chegando. Sendo assim, mesmo sendo mais lento, o Sasuke conseguia lutar tranquilamente com o Naruto abonado de chakra da Kyuubi, que era mais rápido, pois o Sasuke sempre estava um passo à frente. Logo em seguida, o Sasuke vê que o Naruto iria correr e onde ele irá aparecer, e o Sasuke já mete um soco na imagem antecipada antes do corpo original chegar, e assim mais uma vez o Sasuke acerta o Naruto mesmo sendo mais devagar. Então Kishimoto fez questão de mostrar como o Sharingan é roubado. Vale mencionar que esse era o Naruto com chakra da Kyuubi, que o próprio Sasuke já tinha assumido ser mais rápido, e ainda assim a antecipação do Sharingan fez o Sasuke levar vantagem em cima de um inimigo mais rápido. No caso da Tsunade, ela mal conseguia acertar o Kabuto, que é um cara sem dojutsu, e o Jiraiya e o Orochimaru já haviam falado que o Kabuto era do mesmo nível que o Kakashi. Porém, na prática, os feitos do Kakashi são bem melhores que os do Kabuto.
E se a Tsunade não conseguir acertar nem o Kabuto, que não tem Sharingan, imagine o Kakashi, que consegue antecipar movimentos. Outro ponto que vocês sempre falam é que eu não menciono o fato da Tsunade estar, entre aspas, nerfada naquela época. Porém, eu geralmente não falo isso, porque primeiro, o nerf da Tsunade era referente a sangue. Ela não conseguia ver sangue, que ficava paralisada. Porém, toda a parte inicial da luta dela com o Kabuto, onde ela não conseguiu acertar nem sequer um único ataque crítico, o Kabuto ainda não havia apelado para o sangue. Então não tem necessidade de mencionar isso, pois foi só Taijutsu sem apelar para a fraqueza dela. O Kabuto só apelou quando Jiraiya chegou. Segundo motivo, tirando essa luta, qual outro feito de Taijutsu a Tsunade tem? Nenhum. Ela no máximo acertou um soco no clone do Madara, mas ainda era um clone, e ainda eram 5 contra 1. Então era óbvio que em algum momento ela iria achar uma brecha para acertar o Madara. Mas de forma geral, a Tsunade não tem grandes feitos de Taijutsu. Sendo assim, a gente tem uma Tsunade que é no máximo do mesmo nível de Taijutsu que o Kabuto, e consequentemente do mesmo nível do Kakashi, forçando a favor da Tsunade. Como eu expliquei e mostrei antes, o Sharingan consegue fazer alguém mais lento, que era o Sasuke daquele momento, sem a marca, levar vantagem no Taijutsu contra alguém mais rápido, que era o Naruto com o chakra da Kyuubi. Então, como a Tsunade iria acertar o Kakashi? A conta não fecha a favor dela. Além de que, assim como a Sakura, os ataques da Tsunade são muito lineares. É muito fácil de prever. Ela só sai socando em linha reta. Tanto que o próprio Kabuto conseguia lidar com isso. Então não, a Tsunade não acertaria o Kakashi em cheio. Segundo ponto, vocês devem querer falar que o Kakashi não teria chakra suficiente para fazer tudo o que eu falei no vídeo. Porém, o que o Kakashi fez aqui foi basicamente a mesma coisa que ele fez contra o Pain. Na verdade, até menos. No vídeo, o Kakashi usa 2 Haikyris, um jutsu de terra para se ocultar e 2 clones, e o jutsu da névoa oculta. Já contra o Pain, o Kakashi usou 2 Haikyris seguidos e mais um no meio da batalha. Um jutsu raio em forma de lobo, um clone de raio, jutsu do elemento terra para se ocultar no solo e outro jutsu do muro de barro para limitar a fuga do Pain, e mais outro Haikiri que falhou, além de um Kamui para se salvar do prego. Então sim, o Kakashi tem chakra de sobra para usar os jutsus que eu menciono no vídeo. Sobre uma possível roteirização a favor do Kakashi, entendam, eu não roteirizei a favor do Kakashi, eu apenas repliquei estratégias que o Kakashi já usou. O Kakashi já usou clone de raio para criar abertura contra o Pain e contra o Obito, já se escondeu no solo contra o Itachi e também contra o Pain, já usou clones para se salvar do C1 do Deidara, para se livrar do ataque do Pain, para se livrar do Genjutsu do Itachi, já usou clone de água para se livrar do ataque do Itachi no clássico. Então o uso de clones do Kakashi e as estratégias não é roteiro em análise, eu apenas estou seguindo o estilo de luta do Kakashi. O próprio Choza afirma que o Kakashi sempre luta assim, e aqui no canal eu sempre respeito o estilo de luta de cada um, até porque na teoria todos podem usar clones e estratégias, porém na obra não são todos que usam, e nas análises eu sigo o padrão de luta de cada um. E tudo que eu falei no vídeo, o Kakashi já usou. Então, de verdade, não foi um roteiro parcial a favor do Kakashi. Eu apenas segui o estilo de luta mostrado por ele. E se depois de tudo isso você não concorda com a vitória do Kakashi, deixa aqui nos comentários o porquê. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!